Muito bem. Está com o Ariel agora 3 minutos, vamos colocar na tela aí, por Você favor. trouxe várias citações bíblicas, mas nenhuma delas diz que só o que está escrito tem autoridade. Você usou vários versículos que citam a palavra de Deus, como se ela fosse só o que está escrito. E a doutrina da Santa Igreja Católica, presente na Dei Verbum que você leu, diz que a palavra de Deus está presente na tradição apostólica, seja ela falada ou seja ela escrita. Por exemplo, vamos pegar aqui a primeira carta aos Tessalonicenses, em que temos aqui São Paulo dizendo o seguinte, logo no iniciozinho, que é, inclusive, o mais antigo escrito do Novo Testamento, ou seja, a primeira escritura do Novo Testamento. E o que ele diz é... Qual é o texto? Deixa eu pegar aqui, só um instantinho. Ó, versículo 6. Vós vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, acolhendo a palavra em meio a muita tribulação com a alegria do Espírito Santo. Só que a palavra aqui claramente não é o que está escrito, é o que São Paulo pregou oralmente para eles, já que esse aqui foi o primeiro escrito do Novo Testamento. Então, quando a Escritura diz que a palavra de Deus, ela está se referindo, como ensina a Igreja Católica, aquilo que os apóstolos ensinaram, seja de forma escrita ou oral. De onde você está tirando isso, Ariel? Bem, vamos para 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 15, que São Paulo diz: portanto, irmãos, ficai firmes e guardai cuidadosamente as tradições que vos ensinamos por palavra ou por nossa carta. A palavra de Deus também vem de forma oral pelos apóstolos. Eu queria que você trouxesse, então, outros versículos que falassem especificamente do que está escrito, e não da palavra de Deus, pois, como foi demonstrado agora com a carta aos Tessalonicenses, ela se refere à pregação dos apóstolos. Mas, como eu ainda tenho um pouquinho de tempo, eu queria fazer um adendo, dizendo que eu vi muitos vídeos seus falando sobre as conversões de evangélicos ao catolicismo, e você atribui esse fenômeno a Brasil Paralelo, ao Olavo de Carvalho, aos influencers e tudo mais. Então eu queria te convidar a ir a uma igreja católica verdadeira, porque o que você observa são as redes sociais. Então você só vai ver esse fenômeno. E você tem razão. Muitos que se convertem vêm por esse motivo mesmo. Deus queira que em algum momento eles deem um passo a mais e tenham um encontro verdadeiro com Jesus Cristo. Mas se você for em qualquer igreja católica, estamos na Paulista aqui, vai na Santa Generosa, pede para ir numa turma de catecumenato e você vai ver a quantidade de conversos do protestantismo para o catolicismo que nunca viram uma aula sequer do Olavo de Carvalho e que odeiam esses influências que você cita. Então você vê um pedaço do fenômeno e está aplicando isso para toda a igreja. Perguntou para todo mundo. Não, são pessoas que eu conheço. São pessoas que eu conheço. Ah, então você conhece todas as igrejas católicas de São Paulo. Mas o que eu vejo é que você está vendo só o fenômeno dos influencers. Queria que você fosse numa igreja de verdade. O que é igreja são as pessoas que estão lá. Não apenas esses vídeos dos influencers por aí. Mas queria que você trouxesse, então, já que está terminando meu tempo. Também concordo com você. Tomara que ele se converta. Trouxesse versículos que mostram que só o que está escrito é autoridade. Você ainda não trouxe isso. Vamos lá. Lucas, está com você. 3 minutos só também. O que está escrito é autoridade. Vamos eu combinar acabei aqui, de falar... Vamos combinar que aí é uma fala de cada um para a gente concluir, porque tudo bem. Eu comecei com o Lucas, agora foi a sua fala, então essa é a última do Lucas e a última do Ariel. Tudo bem? Então, a última fala aí, Lucas. Então vamos lá. Não, pode deixar sem tempo, não tem problema, tá respeitoso. Tanto o Antigo Testamento quanto o Novo Testamento, eles vão ser registros da palavra de Deus se manifestando ao ser humano. O que é a palavra de Deus? São as ordens de Deus, são os ensinos de Deus, é a moral de Deus, são o padrão do reino dos céus. Todo o Antigo Testamento e todo o Novo Testamento é o registro de como a palavra de Deus se manifesta aos seres humanos. Tá? Nós, humanos, tivemos a necessidade de escrever essas palavras para elas ficarem ordenadas, organizadas e se transformaram no que a gente tem hoje de escrituras. Tá? As escrituras, elas só existem porque você precisa ouvir, ler desenhado em caractere, em libras, como a SBB faz hoje, a palavra de Deus, porque é ela que ordena, é ela que organiza, é ela que cura, é ela que salva a nossa vida, porque a palavra de Deus, ou as escrituras sagradas, é a manifestação escrita do próprio Cristo. Cristo é a palavra. Então não existe nada que seja superior a Cristo, nem a igreja, que é o corpo dele, né? E nem uma tradição oral que você não disse em nenhum momento qual que é. Você falou que tem uma tradição dos apóstolos, mas não disse qual que tem. E eu perguntei isso lá no início aqui da...
Então, quando a gente entende que a palavra de Deus é superior a tudo aquilo que é ensinado pelos homens, é porque nós cremos e nós experimentamos. Como diz a Dei Verbum, e como diz Calbart, qual Dei Verbum se inspira, as Escrituras Sagradas são o locus da atuação de Deus. Então, quando a gente abre as Escrituras, a gente lê as Escrituras, a gente ouve as Escrituras, a gente tem uma ação específica que você, que é cristão, experimenta. Né? Quando você está mal, quando você precisa de aconselhamento, quando você precisa de exortação, você vai até o Papa, o Bispo, ou você vai até a palavra, né? A palavra te consola, a palavra te cura, a palavra te transforma. Né? Então, a palavra, ela é superior a todas as coisas humanas, porque é o propósito de Deus, desde antes dos séculos, que o ser humano conhecesse a Cristo, né? A palavra encarnada, de todas as formas. Então, as Escrituras são superiores, e essa tradição apostólica que ele está citando aqui, que a Igreja Católica ela se contradiz ao longo dos tempos. Né? A tradição apostólica diz que a gente tem, quando entrar na igreja, se prostrar e orar em direção ao Oriente. A Igreja Católica não faz isso. A tradição apostólica, de acordo com aquilo que a Igreja Católica chama de tradição apostólica, não é isso que ele está usando aqui as palavras. Isso aqui é debate moderno. Quando a Igreja Católica cria essa ideia de tradição apostólica, ela está falando de textos que você vê em Pápias. Por exemplo, Pápias diz que é a tradição dos apóstolos, que vai haver um milênio literal aqui na Terra. A Igreja Católica não acredita nisso. Você tem pais da igreja que dizem que a tradição apostólica é que você batize em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo 3 vezes por imersão. A Igreja Católica não faz isso. É a tradição apostólica que você... como é que eu posso dizer? Não tenha uma diferença entre bispos e presbíteros, né? Que eles sejam iguais na igreja. A Igreja Católica ela é hierárquica. O bispo está superior ao presbítero. Então, se você vê a didaquê, que é a tradição apostólica, o próprio nome tradição apostólica diz. Então, tudo que a Igreja Católica, no início, né, quando ela desenvolveu essa questão de tradição, toda essa tradição que ela diz que seguir, ela não segue hoje. E aí é o que o Ariel falou. O magistério escolhe o que seguir ou não do que é dito da tradição apostólica. Então, eu tenho as Escrituras Sagradas porque ali não tem nenhuma coisa gnóstica que passa de ouvido a ouvido, de apóstolo especial, porque tudo aquilo que os apóstolos ensinaram, que Jesus ensinou, e que os discípulos de Jesus que não são apóstolos ensinaram, foi público. E o Espírito Santo preservou isso através, né, do seu poder, da sua providência, da sua autoridade sobre a igreja. Então, o que a Igreja Católica diz que é tradição apostólica não é tradição para ela, porque muita da tradição apostólica ela não segue. Outras igrejas orientais seguem coisas que elas dizem ser a tradição apostólica. Você tem a Didaquê, Didascalia Apostolorum, você tem toda a tradição etíope que diz ser apostólica, tem tradição siríaca, e nada disso a Igreja Católica segue. E aí a gente precisa entender qual tradição apostólica a Igreja Católica segue, né? A antiga dos apóstolos ou, sei lá. É isso que eu estou falando de tradição. Agora, quando você pega versículos no qual as Escrituras ainda não foram escritas do Novo Testamento, né? É óbvio que o Novo Testamento circulou durante 50 anos de forma oral. Em algum momento ele vai ser escrito, com exceção da carta de Paulo, o Evangelho, a pregação de Jesus, tudo que Jesus ensinou e viveu, é transmitido de forma oral durante décadas. As primeiras epístolas, elas são escritas, e Paulo nem sabia que ia ser escritura sagrada. E aí você pega esses textos, né, para dar aquela lacrada. Aqui, ó, tá passando. Não estava escrito ainda as Escrituras. Estava sendo escrito. Okay. E depois que se tornou escrito, como diz também os concílios antigos que a Igreja Católica aceita, fechou. Okay. O cânon não é aberto. Lucas, quero te agradecer e também pedir para você deixar as suas redes aí, quem quiser te acompanhar, ver as suas redes sociais, suas aulas, como é que funciona, seus cursos. Primeiro agradecer o Ariel. Não teve briga, gente. Então espero que vocês não briguem, né? Não se matem, não se xinguem, que vocês se convertam a Cristo, né? E o amor, porque nem a Igreja Católica ela tá brigando com a gente mais, ela tá do nosso lado. Você vê aí os 2 últimos papas recebendo imposição de mão de apóstolo, de bispo, como o Papa Francisco recebeu. Então
se nem a Igreja Católica está brigando hoje, os protestantes estão juntos, você tem o dicastério para a promoção da união entre os cristãos com luteranos, anglicanos, metodistas, até as igrejas de Cristo participaram do Vaticano II com representantes. Por que você vai estar se matando aí? Então, se você é católico, se você é evangélico, busca a Deus, busca ser santo, busca viver o evangelho de Cristo, busca pregar para essas pessoas que estão perdidas. Né? Eu pedi para você deixar suas redes, mas... E minha rede é professor Lucas Gesto. Professor Lucas Gesto. Busca o amor, a unidade. Maravilha. Aqui a gente está debatendo, daqui a pouco vai passar. Ariel, obrigado também. Suas últimas palavras aí nesse bate-papo aqui. Muito bem. Então, primeiro responder algumas coisas, né, que o Lucas colocou aqui, mas rapidamente. Reforçar que a palavra de Deus não está apenas escrita. A palavra de Deus é Jesus Cristo. E ele citou que isso talvez seja uma situação momentânea do Novo Testamento. Eu queria trazer aqui pra gente, você confere aí na sua Bíblia em casa, Mateus capítulo 2. O último versículo de Mateus capítulo 2, em que o nosso bem-aventurado apóstolo diz o seguinte. Nossa, paginazinhas aqui é difícil de passar, achei. Último versículo 23, ele diz assim. Vamos do 22, né? Quando, porém, soube que na Judéia reinava Arquelau em lugar de seu pai Herodes, teve medo de ir para lá, São José, né? Depois de receber um sonho em aviso, retirou-se para a região da Galiléia e foi morar numa cidade chamada Nazaré. Assim cumpriu-se o que fora dito por meio dos profetas, ele será chamado Nazareno. Essa citação não está escrita no Antigo Testamento. O profeta disse, inspirado pelo Espírito Santo, ele será chamado Nazareno. O profeta é quem traz a palavra de Deus. Está escrito sim. Onde está escrito isso? Eu posso pegar. Depois a gente dá para ele, então. Mas não tem. Tem especulações do que pode significar. Isso aqui não está. Isaías 11, né? Mas não está escrito isso. Então, tá escrito. Desde o Novo, até mesmo os apóstolos citam coisas que não necessariamente estavam escritas. Citam Inclusive, sim. Se algum dia vocês quiserem, a gente pode fazer um debate sobre o que era escritura para os judeus. Acho que é um tema assim, sensacional. Dá para a gente trazer visões que eu tive lá em Israel, né? Com professores lá da Universidade Hebraica aqui. Visões maravilhosas assim, que a gente não tem aqui no Brasil. A gente acha que a escritura para o judeu é igual à nossa. Mas depois você falou que eu não trouxe nenhum exemplo de tradição oral. Eu trouxe 1 Coríntios 11:34, quando São Paulo fala de como a missa deve ser celebrada, que ele diria quando estivesse na comunidade dos coríntios. E a missa não é celebrada assim hoje. Lucas, por favor, eu respeitei seu tempo, queria que você respeitasse o meu também. Deixa ele falar. E depois você falou, quando uma pessoa tem uma necessidade, tá triste, tá com dificuldade, que ela não chama um padre, né? Que ela tem que ler a Escritura. E sim, a Escritura tem esse poder de cura, porque é a palavra de Deus. Mas você não pode dizer que a gente não pode chamar um sacerdote da igreja, porque isso é uma coisa que a Bíblia orienta a gente a fazer. Está aqui, na carta de São Tiago, capítulo 5. Vamos lá, versículo 13. Alguém dentre vós está sofrendo? Recorra à oração. Alguém está alegre? Entoe hinos. Alguém dentre vós está enfermo? Manda chamar os anciãos da igreja, para que eles orem sobre ele, ungindo com óleo em nome do Senhor. A oração da fé salvará o enfermo e o Senhor o reerguerá. Se tiver cometido pecados, receberá o perdão. Então sim, nós também podemos chamar o magistério. Como também podemos ler, como também podemos nos alimentar da tradição. Essa é a doutrina católica. A palavra de Deus, ela vem de forma escrita e de forma oral. Você comentou uma coisa antes também sobre quem está no inferno recebe o Espírito Santo? Não, como Judas, né? Que curou enfermos, expulsou demônios, mas depois foi condenado ao inferno e deixou de receber o Espírito Santo após a sua condenação. Até o último instante, Jesus quis que ele se convertesse. Não se converteu, foi para o inferno. Então isso pode acontecer também com os nossos santos padres. Porque esse título, né, Santo Padre, não quer dizer que ele seja santo moralmente, é um título, é uma forma de tratar, né? Queria agradecer imensamente por vocês terem me convidado para cá. Eu gostei muito do podcast e queria corrigir vocês aí católicos que dizem que esse debate não é honesto. Eu achei que esse podcast não é honesto, né? O pessoal fica dizendo isso por aí, né? Que é dado mais tempo para o outro ou não. Eu não percebi nada disso aqui e queria inclusive convidar os apologetas católicos a sair da sacristia, como diz o Papa Francisco. Que saiam da sacristia e venham para esses podcasts sim. Eu fui super bem tratado aqui, vamos ver se eu vou em outros podcasts também evangélicos, protestantes, mas aqui eu fui muito bem tratado, tudo foi muito respeitado. E dou até uma ideia, você que tem a vivência no catolicismo, que convidem os evangélicos, porque, por exemplo, nós já convidamos aqui alguns padres importantes, e eles falam assim, mas quem que vai no debate? Tal, então eu não vou, porque tal. Então, Entendi, às vezes eu não sei qual é a razão, mas
fica também aberto aí, né? Aqui está aberto para vocês. É que a gente precisa ser respeitoso, né? O professor Lucas foi super respeitoso comigo. A propósito, eu gostei muito do seu perfil, não conhecia, depois que me chamaram para debater, que eu fui conferir. E eu quero estudar a Reforma Protestante com você, porque eu não tenho um material católico, se alguém tiver aí, me passa, explicando a Reforma Protestante com detalhe, o que veio do quê, como foi. E gostei muito do seu perfil. É um professor de respeito. Eu acho que o debate foi muito respeitoso entre nós aqui. E é o que ele disse, né? Não precisa se matar por aí. O debate, é claro que tem umas partes que a gente fica mais acalorado, mas isso não quer dizer que a gente não respeite a outra pessoa. E, como eu trouxe aqui Atos dos Apóstolos, Atos dos Apóstolos, trazendo ali Apolo, que tinha parte da revelação, nossos irmãos protestantes também têm parte da revelação e nós também podemos aprender com eles. É o que a igreja tem feito. É o que a igreja discerniu ao longo do tempo. No início foi mais rígida, né? Acho que do Concílio Vaticano II para cá deu essa... Isso, tem coisas que a igreja vai florescendo ao longo do tempo, né? Formas de tratar. Ele até trouxe ali, uma coisa é tradição apostólica e não é mais seguida pela igreja. Não, a igreja, assim como ela define quais são os livros que são inspirados com sua autoridade, ela também define quais são as tradições que são essenciais e quais que são coisas passageiras. Por exemplo, formas de tratar pessoas, né? Como lidar com situações pastorais podem mudar ao longo do tempo. Muito obrigado. Minhas redes sociais são Ariel Lazari. No Instagram, @Ariel Lazari. No YouTube, acho que é @ também, né? Não sei como é que diz no... YouTube... Não, Ariel YouTube, Lazari também, lá Lazari. no YouTube. E se você quer conhecer todos os versículos que provam a doutrina católica, eu tenho um livro chamado Onde Está na Bíblia. O link está na bio do meu Instagram. Maravilha. Obrigado, Ariel. Deus abençoe. Obrigado, Lucas. Deus abençoe. Ficamos por aqui. Às 14h tem o Crescendo na Fé. Então a gente volta daqui a pouco. Tudo isso e muito mais a gente faz dentro do reino, se for da vontade dele.